Fala galera, tudo bem? Hoje o vídeo é sobre um dos assuntos mais empolgantes para quem gosta de futebol internacional, para quem gosta de futebol europeu e para quem gosta da Champions. Aliás, quem não gosta da Champions? E o sorteio das oitavas talvez seja um dos grandes momentos, né? Sempre aguardado demais, sempre muito esperado, porque ele gera tanta expectativa e é uma expectativa para algo que vai acontecer daqui tanto tempo também, né? Só em fevereiro e março os jogos. Então tem tanta coisa para acontecer até lá, mas óbvio que a expectativa é gigante e fica impossível não olhar e projetar certas coisas, certas histórias, certos duelos nos confrontos e tudo mais. E é esse o vídeo de hoje. Então o espaço está mais do que aberto para você deixar aí nos comentários o que você espera das oitavas, quais são os seus palpites, o que você acha mais interessante, qual o confronto que mais te empolga, enfim. Fique à vontade na caixa dos comentários. Curta o vídeo, que é sempre importante aí também. E claro, se inscreva no canal. Para se inscrever é só clicar aqui embaixo, um clique você se inscreve, já ativa aí também o sininho da notificação. Então vamos falar dos confrontos? Eu tô com a lista aqui do lado, então ele mexe, eu vou dar uma olhadinha pro lado aqui, só para não deixar de citar um por um deles. E aí eu vou na ordem justamente do que foi sorteado. Então começando por Borussia Dortmund e PSG. O reencontro do Tuchel, né? O Tuchel voltando a Dortmund, treinador do PSG. Acho que o grande ponto aí é ver se o PSG dessa vez vai conseguir se livrar das lesões, mais especificamente das lesões do Neymar, que tanto atrapalharam nas últimas duas temporadas no mata-mata. O PSG pegou pedreiras nesses últimos mata-matas, em relação aos nomes, principalmente, né? Se a gente considerar que o Manchester United da temporada passada estava longe de ser um adversário tão forte assim, pelo menos pelo nível que tem mostrado nesses últimos tempos, mas é um duelo bastante interessante. O Borussia Dortmund é um time que já oscilou muito dentro da temporada, tem capacidade para fazer um bom duelo, mas se a gente for pegar um retrato mais do fim desse primeiro semestre de temporada, o PSG dessa vez é mais favorito. O PSG dessa vez ganha mais responsabilidade de avançar. Até porque, se tiver todo mundo à disposição, um time com Mbappé e Neymar no mata-mata da Champions é uma equipe capaz de desequilibrar em qualquer um dos confrontos. E não é só ataque, né? É um time extremamente forte também. Aliás, vale até lembrar o seguinte, né? Essa é uma Champions que acho que parecida com a da temporada passada, no sentido de ter um leque muito maior de opções. Muito mais difícil de prever, de saber o que esperar em relação à Champions dessa temporada, porque a gente tem um nivelamento muito considerável entre os candidatos. Então a gente olha para as oitavas e enxerga muitos times com potencial para ir longe. Como na temporada passada a gente já teve grandes histórias, né? O Tottenham chegando à final, o Ajax surpreendendo, fazendo um mata-mata fantástico. Foi possivelmente o melhor mata-mata da década na Champions, o da temporada passada. E o que aumenta a expectativa para essa. Será que vai manter o nível desses confrontos e tudo mais? Bom, indo para o próximo, Real Madrid e Manchester City, outro duelo muito interessante. Interessante até pelo contexto, né? O Manchester City tentando fazer uma boa Champions, e nas últimas temporadas a gente olha para os dois clubes e enxerga algo um pouco diferente do que essa temporada oferece. Por quê? O Manchester City, nos últimos anos, atual bicampeão inglês, o Guardiola é um treinador que valoriza demais a competição nacional, o campeonato nacional, a regularidade como termômetro do nível de desempenho, e eu penso muito parecido. Só que na atual temporada, pelo menos hoje, falando de dezembro, o cenário mostra o Manchester City muito distante da briga por uma Premier League. E o Manchester City que até por isso tende a dar maior peso ainda para a Champions. E aí você vai encarar o maior campeão da história da Champions, um Real Madrid que resgata o Zidane para tentar resgatar a força que teve no período das 3 Champions seguidas. Na temporada passada caiu nas oitavas para o Ajax, mas na atual temporada tem um olhar que o próprio Zidane falou quando foi recontratado, é um olhar de maior peso para o Campeonato Espanhol. Então acho que tem uma inversão desses fatores aí. Além de um duelo de duas grandes equipes, dessa vez o Manchester City olha para a Champions como um ponto mais importante da sua temporada. O Real Madrid dessa vez divide um pouco mais as atenções. É claro que isso vai depender de como as equipes vão chegar até lá, qual vai ser o cenário em fevereiro, vai estar vivo no campeonato, não vai estar brigando ponto a ponto como está neste momento com o Barcelona, ou não, já vai existir uma vantagem. Nos últimos anos, a gente viu um Real Madrid, na maior parte das vezes,
se distanciando, né, ficando para trás dentro dessa briga nacional do campeonato. E aí a Champions era sempre aquele momento em que o clube tradicionalmente olha de uma forma muito especial, com uma oportunidade de mostrar grandeza, de aparecer nos grandes jogos e tudo mais. E esse é um elenco do Real Madrid muito acostumado a isso, né? Porque ainda é a base, embora obviamente tenha perdido jogadores, principalmente Cristiano Ronaldo, mas ainda é a base do time que ganhou 4 das últimas 6 edições aí de Champions, né? Se a gente for falar, ganhou 2014, 16, 17 e 18, só 15 e 19 que não. Então é um grupo muito experiente e acostumado a grandes jogos. E do ponto de vista técnico, tem tudo para ser um jogo espetacular, ou 2 jogos espetaculares, porque de fato é um confronto de um nível altíssimo. Indo adiante, Atalanta e Valência, esse duelo é muito legal, porque é um duelo que permite que equipes que não estão nesse primeiro patamar da Europa sonhem de uma forma realista com as quartas de final. E para a Atalanta é uma possibilidade muito positiva também, porque já foi uma grande classificação para as oitavas, né, pelo roteiro, por tudo que aconteceu na fase de grupos, mas é muito interessante também porque a Atalanta já mostrou força várias vezes nesse trabalho do Gasperini nos últimos anos, e vai enfrentar um Valência que parecia sem rumo quando o Marcelino sai logo no início da temporada, e que conseguiu também avançar num grupo em que teoricamente o Ajax seria o favorito e tudo mais. Então é um confronto, obviamente, de um nível inferior ao nível de favoritos, mas do ponto de vista tático também e de qualidade dos times, extremamente interessante. Até porque são times de características bem diferentes, de conceitos muito diferentes e que se enfrentam nas oitavas. Eu particularmente acho um dos confrontos mais interessantes do ponto de vista de equilíbrio, de possibilidades, de um jogo, de um confronto até imprevisível, porque são times que permitem essa imprevisibilidade mesmo. Atlético de Madrid e Liverpool, outro grande duelo, jogo muito interessante. É verdade que se a gente for olhar para o retrato dos últimos anos, a gente pensaria, é um Liverpool muito forte para contra-atacar, para pressionar, para roubar, para forçar erros, contra um Atlético de Madrid muito forte em se defender lá atrás. Mas a atual temporada mostra um caminho um pouco diferente, porque tem sido um Liverpool cada vez mais de cenários de ocupação do campo de ataque e de jogos de ataque contra a defesa, e um Atlético de Madrid que tem tentado ser cada vez mais um time que toma iniciativa, tenta jogar no campo de ataque, tenta trabalhar com posse de bola, tenta usar um time mais técnico para abrir espaços. Então até que ponto o Simeone vai tentar ter esse protagonismo trabalhando o jogo, o que pode ceder mais riscos e chances ao Liverpool, porque naturalmente se você arrisca trabalhar mais a bola, você corre o risco de perder a bola em situações mais críticas, que podem ceder contra-ataques, e o Liverpool é muito forte dessa forma. O Liverpool pressiona muito bem em cima, o Atlético vai tentar sair elaborando a saída de bola, vai tentar ser um time mais direto, vai resgatar um pouco do seu DNA com o Simeone, de um time muito forte quando é mais reativo, quando espera mais, então vai tentar exigir que o Liverpool tenha aquela paciência que matou tantos adversários do Atlético nos últimos anos de mata-mata, por não conseguirem furar um bloqueio defensivo. Acho que tem muitos ingredientes muito interessantes. Da mesma forma, para o Liverpool, vale o olhar em relação à maratona, né? A gente está em dezembro, num mês extremamente puxado, corrido do calendário do Liverpool. Lá em fevereiro, qual será que vai ser o cenário em relação à Premier League? Vai ter ainda uma vantagem confortável? Como que vai ser administrar essas competições ao mesmo tempo? Também é outro fator bastante interessante. Chelsea-Bayern, final de 2012, hoje clubes em momentos de muita instabilidade, se a gente for comparar com outros momentos, né? O Chelsea está muito distante de ser um time confiável, o campeonato inglês tem mostrado isso nas últimas semanas, mas também já foi capaz de apresentar bom futebol em trechos de jogos, em algumas sequências também, com o Lampard. A janela de janeiro vai mudar alguma coisa em relação às ambições do Chelsea? O clube vai ao mercado, vai contratar mais, vai tentar se reforçar, ou vai continuar apostando nos garotos e nesse desenvolvimento de um time ainda irregular, mas com potencial? Do outro lado, qual vai ser o futuro do Bayern? O Bayern vai contratar um treinador? Vai continuar da forma que está? O desempenho vai atingir uma estabilidade ou vai continuar esse Bayern de certa forma imprevisível, que a gente não sabe em que momento dá para confiar nele ou não? Então é um duelo que os dois clubes tiveram momentos mais fortes ao longo da década. Se a gente for olhar aí
obviamente a final da Champions mostrava um outro período, embora aquele Chelsea de 2012 nem fosse o Chelsea mais forte da era Abramovich, né, mas foi o Chelsea que ganhou a Champions, sendo até azarão dentro daquele período, mas era um outro momento do Chelsea também, assim como foi um outro momento do Bayern, que teve a sua década muito marcada pela era Robben e Ribéry. Hoje já não tem nenhum dos dois, hoje é um outro Bayern, então é um confronto muito interessante também com as suas particularidades históricas. Lyon e Juventus talvez seja o duelo mais desigual, né? O Lyon faz uma temporada em que até começou bem, com os primeiros resultados do Lyon foram positivos com o Silvinho, depois veio uma série ruim, a demissão do Silvinho, a contratação do Rudi Garcia, discutível contratação do Rudi Garcia, então é um time que apresentou alguma evolução, mas que ainda parece muito distante da capacidade de competir com as grandes forças da Europa. Então o Lyon avançou num grupo que foi bastante embolado ali, inclusive, né, que teve o Zenit deixando a vaga escapar na reta final, que teve o Benfica também com a reviravolta ali em relação a conseguir a vaga para a Europa League, que teve o Leipzig avançando com um pouco mais de conforto. O Lyon não parece ser um adversário para incomodar tanto assim a Juventus. Agora, vamos lembrar que a Juventus da atual temporada é uma Juventus em transição pós-era Allegri, início de era Sarri, com várias questões em andamento. O time já jogou muito bem ali em setembro, início de outubro, depois teve uma série de jogos muito abaixo. Agora começa a testar a possibilidade de jogar com Dybala, Cristiano Ronaldo e Higuaín juntos. O Sarri já falou que é algo que requer tempo. Vamos ver se esse tempo até fevereiro. Lembrando que a disputa com a Inter está extremamente acirrada dentro da Série A, então a hegemonia está em xeque no cenário nacional por uma Inter treinada pelo Conte, que caiu na fase de grupos da Champions, mas é um duelo mais desigual. Quando a gente fala em favoritismo, eu diria que esse é o duelo que tem um favorito mais destacado, com a Juventus aí, com não só o favoritismo, mas total responsabilidade de passar às quartas. O duelo marca o retorno também do Pjanic, né? Hoje um dos jogadores mais importantes da Juventus, um dos melhores do mundo na função dele, encarando o Lyon, que foi o clube que o projetou. Tottenham e Leipzig, grande duelo também, né? Aí muito interessante do ponto de vista tático. Os técnicos, o Leipzig faz ótima temporada até aqui, na Alemanha, conseguiu avançar bem num grupo equilibrado na fase anterior na Champions. O início de trabalho do Nagelsmann é muito interessante, porque também tinha uma transição aí de estilos, um próprio desafio novo para ele. Esse Leipzig, são dois times, né? Se a gente pensar, o Leipzig do Nagelsmann já teve grandes momentos dentro da temporada, já mostrou muita força, pode ser um time que trabalha um pouco mais a bola, mas pode ser um time extremamente pragmático e forte nos contra-ataques também. E do outro lado tem um cara que é um grande estrategista, então é o Tottenham do Mourinho. O Mourinho já teve grandes momentos em mata-mata europeu, né? Isso é bastante óbvio, e é um cara extremamente capaz. Então, do ponto de vista tático, talvez seja um dos principais duelos dessas oitavas, porque o Tottenham é o atual vice-campeão, né? Foi o vice-campeão da temporada passada, mas a atual temporada já teve de tudo. E já teve um desempenho bem aquém, já teve uma mudança de estilo, já teve uma mudança de técnico, e tem essa perspectiva de um Tottenham que quer tentar ser um time mais copeiro, no sentido de estrategista, embora o Pochettino tenha feito grande trabalho também, levando o Tottenham à final da temporada passada. Mas com o Mourinho no cargo, sempre fica essa sensação de pode ser um time muito interessante de ver no momento dessas escolhas táticas também. Indo para o último confronto, Napoli e Barcelona. Napoli e Barcelona tem uma grande incógnita aí, que é o que vai ser do Napoli com o Gattuso, depois de se classificar num grupo difícil, que exigiu, né, um grupo que teve o Red Bull Salzburg dando um trabalho enorme, que teve o Liverpool também, mas a partir do momento em que o Napoli troca o Ancelotti pelo Gattuso, só daí já existe uma diferença muito grande de nível de técnicos. A gente pode questionar os trabalhos recentes do Ancelotti, mas não a capacidade dele e o peso histórico dele, tudo que ele é como treinador e o respeito que ele impõe. O Gattuso é uma aposta de risco que a equipe do Napoli faz. E qual vai ser o impacto disso? Hoje não dá para saber, é uma total incógnita. Acabou de acontecer a troca, o jogo é só em fevereiro, o primeiro jogo, e o Napoli, na atual temporada, né, nessas últimas semanas, meses, não atingiu um grande nível. Não foi o mesmo Napoli do Ancelotti da temporada passada, por exemplo, que também já não tinha sido o mesmo nível e já com características diferentes do Napoli do Sarri nos anos anteriores. Então é uma grande incógnita, porque o Napoli tem bons jogadores, é um time capaz de competir, mas a gente não sabe em que nível a partir do momento em que há um trabalho novo nessa altura do campeonato. Do outro lado está um Barcelona que, de certa forma, também gera dúvidas,
porque coletivamente tem estado tão abaixo do que deveria já há algum tempo, né? E porque nas últimas 2 temporadas protagonizou eliminações com um tom no mínimo dramático, para não dizer com cara de vexame pela forma com que tomou as viradas. Então, a eliminação para Roma, principalmente, depois a eliminação para o Liverpool, da forma que foi, o Barcelona vem com um trauma dessas últimas 2 temporadas na Champions, e com um trabalho extremamente questionado do Valverde. Ao mesmo tempo, um time que tem a capacidade de decisão pelas individualidades que o Barcelona tem, ele geralmente vai ser favorito nos confrontos, e é diante do Napoli. Então é óbvio que um time com Messi, com Griezmann, com Suárez, para citar só o trio de ataque, é um time que tem um poder de fogo capaz de colocar o Barcelona em fases seguintes, e avançando e tudo mais. Só que hoje, o Barcelona é um time que não inspira essa segurança de outros tempos, de que o Barcelona você vai olhar e vai falar, vai passar por cima, vai passar com naturalidade. Pode passar e é natural que avance, mas pode ter dificuldades, porque esse Barcelona hoje nos permite desconfiar de qual vai ser o nível de dificuldade que vai enfrentar a cada fase contra cada adversário. Mas é sim favorito para avançar. Enfim, acho que deu para dar uma passada tentando ser um pouco mais rápido em cada confronto, porque é óbvio que sorteio de Champions, sorteios de oitavas, esses sorteios sempre vão gerar papo para horas. Então, deixo mais uma vez o convite para você se inscrever aqui no canal e deixar aí nos comentários o que você espera das oitavas, qual é o confronto que mais te chama atenção, qual é o grande encontro, qual é o grande duelo tático, enfim, até fevereiro com certeza a gente vai ter muita coisa para debater e claro, para ir falando nos vídeos no dia a dia aqui também, então sempre vão ter vídeos aqui falando sobre os momentos dos clubes, jogos específicos e de uma forma ou de outra isso vai aquecendo o clima para quando as oitavas começarem no ano que vem é 2020. Um abraço a todos e até a próxima.